Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. A gente estava tratando acerca da auditoria, nós tratamos o conceito de auditoria. O que seria o conceito? O conceito é aquilo que a gente mais aceita daquele conteúdo, né, daquele conceito trazido, e a gente trouxe aqui as normas do TCU acerca da auditoria governamental, que a gente compara duas coisas que a gente chama de critério e condição na emissão de opinião com segurança razoável, e a avaliação realizada pelo auditor deve ser independente e objetiva, e sempre há riscos nesse processo, nessa averiguação, nessa fiscalização e principalmente na emissão de opinião realizada pelo auditor. Agora eu quero te falar qual que é o nosso objetivo da auditoria. Vamos lá na tela. Mais uma vez, nós estamos tratando da auditoria. Tá? E aqui eu quero falar para vocês objetivo. Da nossa auditoria. Quando a gente trata do nosso objetivo da auditoria, tá? Eu quero que vocês saibam que esse objetivo que eu estou te falando está nas normas ISAI 100. O que é isso ISAI 100L? São normas de auditoria da Intosai, tá? L não resolve nada, né? Que a gente fala de norma de auditoria da Intosai. O que é a Intosai? A Intosai é um organismo internacional formado por entidades fiscalizadoras superiores. Qual que é o objetivo da Intosai, desse organismo internacional? Ele padronizar como deve ser realizado nosso processo de auditoria governamental. Por que padronizar ele? Para a gente conseguir comparar, inclusive avaliar e melhorar os nossos processos. Uma vez que a gente tem o mesmo critério de verificação, a mesma norma de auditoria governamental, inclusive a Intosai elabora um documento extremamente relevante no nosso processo de auditoria governamental, chamado de Declaração de Lima, que é a Carta Magna de Auditoria Governamental. Ela traz conceitos, ela traz padronização de como deve ser uma auditoria governamental independente e objetiva. Esses conceitos trazidos pela Intosai que eu quero te trazer aqui em relação ao objetivo. Então, quando eu estou te falando agora em relação ao objetivo, é mais precisamente os objetivos trazidos pela Intosai, que é aquele organismo internacional formados por entidades fiscalizadoras superiores. Quero que você saiba que o TCU é um membro da Intosai, mas outros tribunais de contas, exemplo, onde eu trabalho, TCDF, né, não é membro da Intosai, mas seguem as regras da Intosai. Lembrando que as regras da Intosai, elas não são prescritivas, não são obrigatórias e não são compulsórias. Porque que é compulsório e obrigatório, né, é as determinações, a legislação de determinado país. Então, no conflito entre as regras da Intosai com a legislação, com os regulamentos de determinado país, prevalece o que? O regulamento de determinado país e não as normas da Intosai. Ela serve para ajudar, para facilitar, para padronizar, para inclusive comparar, mas não é ela que manda, né? Quem manda no país, a legislação é a do determinado país. E aí, o que traz a nossa auditoria, nosso conceito de auditoria, né? Conceito não, o objetivo da auditoria pela Intosai, tá? Então, em geral, a auditoria do setor público pode ser descrita como um processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidência, vocês lembram que eu falei? Evidência, o nosso conjunto probatório, para determinar se a informação ou as condições reais de um objeto estão de acordo com os critérios estabelecidos. Nós estamos comparando duas coisas que a gente chama de critério com a condição, certo? Aí ele fala, as EFS, que são entidades fiscalizadoras superiores, estão a serviço desse objetivo como importantes pilares dos sistemas democráticos e como mecanismos de governanças nacionais, e desempenham um importante papel no aperfeiçoamento da administração pública, enfatizar os princípios da transparência, accountability, governança e desempenho, ok? Já a instrução normativa, tá, 01 de 2001, que fala sobre, define as diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas técnicas para a atuação do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, e sabemos que essa instrução foi revogada, porém prevalece o conteúdo sobre a forma, fala o seguinte:
A auditoria tem por objetivo primordial o de garantir resultados operacionais na gerência da coisa pública. Então vamos anotar aí os objetivos trazidos pela INTOSAI e pela IN, tá? Então vou colocar primeiro aqui os objetivos trazidos pela INTOSAI. A INTOSAI é um organismo internacional formado pelas entidades fiscalizadoras superiores. Ela fala o seguinte: o objetivo, né, é de apontar desvios e irregularidades para corrigir, e depois responsabilizar para reparar o dano e evitar futuras repetições. Perceba que a INTOSAI, ela não fala para apontar desvios e irregularidades para apenar a pessoa. O nosso objetivo da auditoria, tá? Eu sempre falo isso para você conseguir entender. O auditor, ele não tem o objetivo de colocar o jurisdicionado, né, a pessoa que está sob a jurisdição, por exemplo, de um tribunal de contas, colocar o outro na fogueira. Não é para colocar, para acusar, para inquisitar, no sentido de depreciar a gestão, não. Ele está ali para fazer o seu trabalho na emissão de opinião. E nesse trabalho, né, o processo de auditoria objetiva opinar acerca daquilo para que, por exemplo, nos tribunais de contas, os conselheiros deliberem, os conselheiros decidam acerca daquilo que está sendo implanado. Perceba que nesse processo, nessa verificação, né, nessa dinâmica aí, ele está opinando acerca daquilo que está acontecendo, para alguém controlar, para alguém deliberar. Então, ele está alguma coisa errada, ele tem que apontar os desvios, as irregularidades para corrigir, tá? Ele não quer apenar a pessoa, não quer, por exemplo, aplicar uma multa na pessoa, não é isso não. Ele quer para corrigir e responsabilizar a pessoa, que quer responsabilizar, responder pela ação, responsabilização, responder pela ação para evitar que aquela pessoa repita aquele tipo de atitude, tá? Isso significa apontar desvios para corrigir e responsabilizar a pessoa para evitar futuras repetições. Nenhum momento a auditoria trazida lá pela INTOSAI, auditoria governamental, ela traz para apenar o gestor, para descobrir fraudes, tá? Descobrir erros, não tem esse objetivo. Ellen, mas quer dizer que então se o auditor governamental verificar fraudes e erros, ele não vai fazer nada? É por óbvio que ele vai responder aos riscos relacionados a fraudes, a erros, mas lembrando que quem é responsável primário na detecção de fraudes ou erros é a própria governança, a responsabilidade primária dos responsáveis pela governança ou os responsáveis pela gestão nessa verificação, ok? Então, voltando lá, então ele serve para apontar desvios e irregularidades para corrigir, responsabilizar para reparar o dano e evitar futuras repetições. Outro conceito, que é a mesma coisa, né, mas de forma diferente trazido, tá? Que é aquele trazido pela IN 01 de 2001. Da Secretaria Federal de Controle Interno, que hoje, né, é o Ministério da Transparência, tá? Saiba que essa IN, ela foi substituída pela IN 03 de 2017, tá? Do Ministério da Transparência, porque ela atribuiu o que a gente chama de conceito de gestão de riscos na governança, tá? E o que fala nesse conceito da auditoria? A auditoria, ela tem o objetivo de quê?
A auditoria, ela tem esse conceito maior de garantir resultados operacionais, né, resultados operacionais na gerência da coisa pública. E o que seriam esses atos, Ellen? São os atos praticados, tá? A gente chama na área COFOP, tá? Na parte que, vou colocar aqui, atos praticados na área COFOP. O que seria essa parte COFOP? Que a gente chama de financeira lato sensu, tá? O que é essa parte COFOP? Eu vou colocar aqui para vocês. Contábil, orçamentária, financeira, parte operacional, que é um tipo de auditoria, e patrimonial. Vou colocar aqui. Contábil, operacional, financeira, orçamentária aqui, tá? Orçamentária, financeira, operacional, que é um tipo de auditoria, tá? Auditoria governamental, e patrimonial. A gente chama esse blocão aqui, que a gente chama de fiscalização financeira lato sensu. Tá? O que seria essa fiscalização lato sensu? Quando eu estou verificando as irregularidades, as impropriedades realizadas pelo gestor público, né, a gente tem que garantir a boa gestão pública desses recursos, perceba que eu não estou falando, me referenciando apenas à parte financeira, que é entrada e saída de numerários. Eu estou relacionado também com a parte orçamentária, a parte contábil, a parte financeira, a parte operacionais das operações ali no dia e o patrimonial, patrimônio, dinheiros, bens e obrigações. Por que disso? É que muitas vezes, né, as pessoas confundem achando que é financeira, só entra o que entra e que sai. Mas o orçamento, a autorização de despesa, a arrecadação de receitas, como isso é realizado, os débitos e os créditos relacionados com as demonstrações contábeis, registros contábeis, bens, dinheiros e obrigações, eles também estão relacionados. Para que você entenda o que é lato sensu, o que é estrito sensu, eu sempre dou esse exemplo para você conseguir entender que eu não falo apenas do financeiro estrito sensu, eu estou falando do lato sensu, a parte contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Quero que você saiba, né, na espécie humana, por exemplo, nós temos lato sensu, o homem. Dentro do homem nós temos o homem mesmo, né, sexo masculino e o sexo feminino. Então a espécie homem, dentro dela nós temos o homem estrito sensu e o homem lato sensu, que é a espécie maior. Lato sensu é o homem, estrito sensu é o homem, né, do sexo masculino, e de maneira, o sexo feminino também está incluído no homem lato sensu. Perceba que lato é o sentido mais amplo da palavra, não é apenas o homem do sexo masculino, mas também do sexo feminino, quando eu falo lato sensu, lato, sentido amplo da palavra. É a mesma coisa que se envolve aqui na nossa fiscalização financeira. Eu não estou me atentando apenas à parte contábil, à parte financeira, perdão, mas eu estou me atentando à parte de contábil, registros das demonstrações contábeis, registros de débitos e créditos, aquilo que é relevante para a contabilidade, a parte operacional e orçamentária, como é que o orçamento
orçamento está sendo, né, aquele planejamento do orçamento está sendo executado, sendo realizado, a parte financeira, o que está entrando de fluxo de caixa, a parte operacional que eu falei e a parte patrimonial, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido nessa relação. Então, mais uma vez, toda vez que você ouvir falar assim, fiscalização, verificação financeira, lato sensu, não significa só a parte financeira. Ela está incluída a parte financeira também está, mas não é apenas a parte financeira lato sensu, mas também abrange a lato sensu e a parte stricto sensu. Ok? Voltando lá, então nós estamos tratando da fiscalização financeira lato sensu, tá? Que aqui nós vemos o seguinte também, coisa extremamente relevante. Perceba que a Intosai, tá? A gente falou duas definições, da Intosai aqui e da IN, ok? Perceba que a Intosai, ela trata do que a gente chama de caráter corretivo e preventivo do nosso processo de auditoria, tá? Então, vou colocar aqui a Intosai. Ela trata o que a gente chama de aspectos, ela tem caráter, né? Corretivo e preventivo. Na Intosai, esse corretivo a gente chama de pós-auditoria. E o preventivo a gente chama de pré-auditoria. A Intosai, diferente do que acontece no nosso país, ele apenas fala desses dois tipos de controle, o controle prévio e o controle posterior, que é diferente do que é trazido na nossa lei 4.320 de 64, e o que eu trago dessa lei, vou colocar em vermelho. E que eu trago nessa lei está lá no artigo 77. Deixa eu ver se eu trouxe ela aqui, tá? Ela fala o seguinte, aqui nós temos a Declaração de Lima sobre as diretrizes para o preceito de auditoria. O que é a Declaração de Lima? É um documento, tá? Que a gente chama de Carta Magna da Auditoria Governamental, é um documento elaborado pelas entidades fiscalizadoras superiores, lembrando que o TCU é uma das entidades fiscalizadoras superiores. E essa Declaração de Lima sobre as diretrizes para os preceitos, o que são preceitos? São lições, tá? Lembrando que a Intosai, ela não é obrigatória, não é compulsória, não é prescritiva. Ela traz lições da auditoria. E ela fala o seguinte, pré-auditoria e pós-auditoria. A pré-auditoria é um tipo de avaliação de atividades administrativas ou financeiras que é realizada antes da ocorrência do fato. Após a auditoria, é uma auditoria realizada após a ocorrência do fato. Perceba que a pré-auditoria é o que a gente chama de controle prévio. Após a auditoria, a gente chama de controle posterior. E é diferente do que é trazido na nossa Lei 4.320 de 64. O que essa lei faz? Ela institui, né, normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Tá? Ela fala do direito financeiro e ela fala o seguinte, a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. O que eu quero te dizer aqui? Já vou até anotar aqui para vocês. Que aqui a Intosai, ela é diferente da nossa lei 4.320 em relação aos atos de fiscalização desse controle. Perceba que a Intosai, ela trata apenas do controle prévio e o controle posterior, diferente, tá? Que traz a nossa lei 4.320, que ela fala que os atos de gestão financeira, elas podem ser prévio, concomitante e posterior, tá? Então, vou anotar aqui os atos de gestão financeira
podem ser controlados através do controle prévio, controle concomitante, o que a gente chama de controle posterior. Ele me dá exemplo disso, controle prévio, tá? Vou colocar aqui. Controle prévio, um registro de contrato para realização de despesa. Registro não, gente. Verificação, por exemplo. Verificação do edital, desculpa. Controle concomitante, sustação de um ato de execução irregular. Durante a sua execução, ao mesmo tempo, chama para e passo controle concomitante. Na hora da sua execução. E o controle posterior, que é o caso típico, que é o julgamento das contas dos administradores ou gestores públicos. Ok? O que acontece em relação aos controles, tá? Conforme eu falei para vocês, a Intosai, ela apresenta regras trazidas na Declaração de Lima acerca de conceitos, e ela traz um conceito bem importante acerca da auditoria, né? A gente conceita aquilo que é mais aceito, as regras da Intosai. Sabemos, inclusive, também, quando a gente fala dos tipos de controle, lembrando que o controle é uma função administrativa e a auditoria, ela possui a função administrativa de controle. Quando a Intosai, ela trata desses tipos de controle e ela chama, inclusive, da pré-auditoria de controle prévio e após a auditoria de controle posterior, ela fala exatamente isso. Os atos de gestão financeira, os atos de administração, eles podem sim ser controlados, mas através de um controle prévio e um controle posterior. Isso é diferente do que acontece na nossa legislação, no nosso país, através do que é trazido na Lei 4.320 de 64. O que é trazido nessa lei? Que os atos de gestão financeira, eles podem ter o controle prévio, concomitante, que é para e passo, ao lado do passo, durante a sua execução do ato, e o controle posterior, depois da execução daquele ato. Por que, Ellen, que você está falando isso? Porque a Intosai, através da sua Declaração de Lima, que é a nossa carta magna da auditoria governamental, não deu abertura para o controle concomitante, embora no nosso país é possível esse controle concomitante em virtude, né, da força da Lei 4.364, no artigo mais precisamente 77, falando que os atos de gestão financeira, eles podem ser controlados através de controle prévio, um controle concomitante e um controle posterior. Ellen, quais são os exemplos de controle? Controle prévio é o controle antes da ação do ato. Por exemplo, quando um tribunal de contas, tá? Ele verifica antes da realização de um edital de um pregão eletrônico, ele verifica o edital. Ou a própria entidade verifica um contrato, antes da assinatura do contrato, ela mesma verifica, ela faz um controle prévio dos seus próprios atos. Controle antes da ocorrência do ato, tá? Verificar, por exemplo, um contrato, um registro de um contrato, alguma coisa em cartório, enfim, ela faz essa fiscalização antes da ocorrência do ato. Em controle concomitante, que ele acontece para e passo ao par do passo, durante a execução do ato. Por exemplo, no momento da arrecadação de uma receita, é um exemplo de um controle para e passo, um controle concomitante, durante a execução do ato, ao par do passo, né, ao lado do acontecimento do ato. E o controle posterior? O controle posterior, exemplo típico que nós temos, é aquele de julgar as contas dos administradores públicos. Os administradores públicos, aqueles gestores, aquele principal e aquela relação contratual entre agente e principal, né? O agente ali, ele está gerenciando os recursos públicos, ele tem
contas abertas, ele tem relação de accountability, prestação de contas e respectiva responsabilização. Responsabilização é a ação de estar respondendo por aquilo que ele está gerenciando. Perceba que o recurso não é meu, não é seu, é do proprietário nessa relação contratual. Então, nessa relação contratual, há o que a gente chama de julgamento das contas dos administradores públicos, as contas que a gente chama de contas de gestão. Os tribunais de contas, por exemplo, ele faz o que a gente chama de controle posterior ou subsequente, depois da ocorrência do ato, né, em relação àquilo que está acontecendo, ele julga as contas dos administradores, ok? Voltando aqui eu já coloquei o objetivo da auditoria, tá? E eu quero tratar acerca da finalidade. Vou colocar aqui mais uma vez a auditoria. E na auditoria nós vamos tratar da finalidade. Ok? Qual que seria a finalidade? Nós podemos apresentar, isso aqui está de acordo com a nossa INTOSAI, tá? Vou colocar aqui. Ela apresenta as seguintes finalidades. Finalidade, gente, é lá na frente. O objetivo, pensa que a gente está vendo o objetivo também lá na frente, mas é mais o quê? O tete a tete, no dia a dia, tá? A finalidade na nossa auditoria fala que é o seguinte: assegurar e promover a accountability no setor público. Então, vamos lá. Assegurar e promover o accountability no setor público. Estimular o que a gente chama de boas práticas de gestão. Depois, efetivar. O que é efetivar? O fato se concretiza, tá? Efetivar, o fato se concretiza, o processo de prestação de contas. Quero te lembrar, quando a gente fala do nosso processo de prestação de contas no nosso país, nós temos o que a gente chama de princípio constitucional, vou colocar aqui. Sensível. O que é isso, Ellen? É um princípio relacionado com a administração pública direta e indireta, tá na nossa Constituição Federal de 88. E eu vou mostrar para vocês, artigo 34. Vamos a ele nesse processo de responsabilização. Da intervenção, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: prestação de contas da administração pública direta e indireta. O que significa isso? Significa, se a administração pública direta e indireta, se ela não prestar contas, ela não exercer essa obrigação constitucional acerca dos recursos públicos que elas estão gerenciados, vai ensejar o que a gente fala que é a pior sanção que um Estado pode sofrer, que a gente chama de intervenção federal. Perceba que não vai intervir, a União não vai intervir nos estados, nos municípios, exceto para quando não tem o processo de responsabilização, o processo de prestação de contas e respectiva de responsabilização para as entidades da administração pública direta e indireta, tá bom? Que a gente chama de princípio constitucional sensível. E voltando lá, nós temos o seguinte, tá? Que esse princípio constitucional sensível, a origem dele é do regime democrático na forma republicana, tá? Que é um princípio constitucional sensível.
que vai ensejar a intervenção federal, artigo 34, 7D. Significa, se não prestar contas, pode ensejar, que a gente chama de a intervenção federal. Ou seja, a União intervém. Nos estados ou nos municípios, ok? Então, nós temos aqui o princípio constitucional sensível. Além disso, voltando lá na nossa finalidade trazida pela Intosai, ela de assegurar, trazer segurança e promover a accountability no setor público. Lembrando que no setor público, inclusive isso na administração pública direta e indireta, vou colocar de vermelho aqui que ficou feio. Vou colocar aqui. Aqui nós temos na administração pública direta e na administração pública indireta, tá? Nós vamos estimular, propagar as boas práticas de gestão, que inclusive são achados positivos, e efetivar, fazer com que aconteça, né, o processo de prestação de contas. Quero te lembrar também que no nosso processo de prestação de contas é constitucional que os tribunais de contas assegurem a boa e regular utilização dos recursos públicos. Por quê? Porque é um dever dele constitucional. Ela em assegurar não é uma palavra muito forte em relação à gestão, à administração? Sim, é uma palavra, não é muito forte, tá? Eu falei sim, mas não é muito forte, que a gente sempre traz, né, na nossa relação aí, segurança razoável. A gente está trazendo através do nosso processo de auditoria, nós estamos trazendo segurança através de escutar, examinar, verificar, para que, por exemplo, um tribunal de contas, na figura dos conselheiros ou dos ministros, ele determine, ele controle, ele determine a ser que mande a respeito daquilo que deve ser realizado, ok? Vamos dar uma pequena pausa e a gente continua no próximo bloco. Te aguardo.